dando para pegar? Voltei água aí. Gente, boa noite. Estava programado do Rodrigo vir e o Rodrigo teve um problema, está tendo, né, um problema de saúde com o pai e ele não conseguiu estar com a gente hoje. Então, na verdade, esse capítulo a gente já tinha pensado em dividir em duas partes, né, porque ele é grande e é um capítulo que é muito interessante. Então, a gente vai fazer os dois itens. Eu vou fazer o item que o Rodrigo ia fazer e aí no próximo mês a gente faz mais uma participação, tá bom? Os avisos para quem está na internet a primeira vez, não é reunião mediúnica, o pessoal está acostumado. Sempre a primeira palestra do mês, a primeira terça-feira, nós fazemos com esse formato, com o formato da mesa, né? Normalmente pelo menos três pessoas, e a gente sempre escolhe um capítulo do Evangelho. E a ideia, a gente sempre fala que a ideia de fazer isso despertou e acabou dando muito certo. A gente tem uma procura muito grande, o pessoal gostou muito do formato, porque acaba sendo mais dinâmico do que um palestrante sozinho, né? E aí tem a oportunidade, inclusive, de quem está aqui participar. Hoje a gente não abre para o pessoal da internet que está acostumado a participar do estudo da quarta-feira do Livro dos Espíritos, porque senão não dá, né? A gente não consegue, o tempo é curto, ainda mais quando a gente está em 3, aí sempre fica corrido. Então a gente deixa o pessoal que está aqui participando. Hoje nós temos o sorteio do livro para quem está aqui e para quem está assistindo, então depois precisa ir pondo o nome para a gente conseguir depois anotar. O do mês passado, coincidentemente, foi alguém de Pederneiras. Quase não tem ninguém de Pederneiras assistindo, ninguém foi daqui. E nós economizamos o correio. Então não foi. Mas aí a dúvida foi essa. Falei, mas e se ganhar? Não, nós temos 2 ou 3 amigas do Japão. Eu falei, não vamos ter que mandar. Não sei como é que nós vamos fazer, mas vai ter que mandar. Então, mas aí deu sorte, mas deu para economizar, então nós mandamos foi a Rosana Mursa que ganhou. Tá certo? Hoje nós estamos com um problema na transmissão, vocês estão vendo aí, eu não sei o que houve com a configuração do aparelho e nós não estamos fazendo deitado, então a Ana está segurando lá. Aliás, alguém puder ir ajudando a responder, porque a Ana não vai conseguir, não consigo compartilhar, para a gente poder fazer a transmissão sem o tripé, tá bom? Bom, Paulo já está de casa, Paulo já conhece, o pessoal que acompanha a gente pela internet também já conhece, o Paulo lá de Macatuba já é do Amigos do Bem, já participou, acho que já participou umas 2 ou 3 vezes, fora a palestra, né? Fora a palestra. Fora a palestra já fez acho que umas 2 vezes com a gente a mesma. Então o formato é mais ou menos esse, os recados a gente dá depois, tem os livros, eu vou falar depois um pouquinho, no final, que hoje vai sobrar um pouquinho, porque nós vamos falar só em 2, no livro do Adeilson, e ele trata de suicídio de adolescente no livro, e aí conversei com ele, é um caso real, mas aí no finalzinho a gente comenta um pouquinho desse problema bem sério, né? Tá bom? Paulo, quer fazer uma oração para a gente iniciar? Depois a gente... Beleza, né? Boa noite a todos, paz, a luz do Mestre, sempre presente. Então vamos elevar nosso pensamento, buscar mentalizarmos o nosso Cristo, que sempre está conosco, e nesse momento caminha até nós, nos envolve com um abraço gostoso, fraternal, e nos dá um beijo na nossa face. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aqueles que nos acompanham, aos mentores dessa casa, aos emissários do Cristo, que possamos essa noite conseguirmos levar a mensagem do Mestre. Desta forma, continuaremos a fazer como a parábola do bom semeador, que nesse capítulo nos ensina a espalhar o bem, o amor, a caridade e a fraternidade. Que saibamos entender essa mensagem. E com isso, sairemos daqui melhor do que chegamos. Que assim seja, Senhor. Eu vou tentando aqui, acompanhar alguns, porque já tem muita gente nova de novo.
E tem gente perguntando como é que participa do sorteio do livro. A Fran, não é você, né, Fran? Você já sabe, né? Fran, não, é só colocar o nome, só colocar, estou participando do sorteio aí, só para depois a Ana conseguir anotar os nomes para fazer o sorteio. A gente faz o sorteio amanhã durante o estudo, né? Porque hoje não dá tempo, então a gente anota todos os nomes amanhã durante o dia e na transmissão do estudo nós sorteamos ao vivo para ver que não tem trambique, né? Só faltava ter trambique para sorteio do livro espírita, né? É capaz de devolver ainda, né? Então a gente faz amanhã durante a palestra, porque então, tá vendo, ó, tem alguém de Portugal. Que bom. E vai ganhar e nós vamos ter que mandar para Portugal. Bom, gente, o capítulo, vocês estão com o livro na mão, quem está acompanhando pela internet e quiser acompanhar, a ideia, inclusive, foi uma das ideias, a gente conversou bastante de fazer a mesa por conta disso, da gente criar o hábito de ter o Evangelho na mão. A gente brinca, outro dia eu falei isso numa palestra, e as pessoas até deram risada, depois vieram perguntar e tal. Tem muita gente que fala que o Evangelho é livro de cabeceira, né? Uhum. E realmente né? É o livro de cabeceira que você põe um copo em cima, o Danone, aí vira realmente livro de cabeceira. E a ideia, quando a gente pensou no formato da mesa, que não é uma ideia nossa, né? É uma ideia, aliás, a maioria dos centros antigamente usava esse formato, ainda o Bacelli usa na psicografia. Então, na verdade, não é nada novo, né? Só que muita gente largou e a gente teve a ideia, deu certo, as pessoas têm gostado do formato. E a ideia é realmente a gente ter o hábito de ter o Evangelho na mão. E eu sempre digo que o Evangelho, tem muita gente que fala pra gente assim, ó, nossa, eu acho maravilhoso o Evangelho, é lindo as mensagens e tal. E eu brinco toda pra mim que eu não vejo nada, né? Eu só tomo cacetada, cada vez que eu leio o Evangelho eu tomo uma pancada. E aí as pessoas acham que é lindo, parece que é romance, né? É que uma vez eu fiz uma palestra de que foi? Vampirismo, né? E a pessoa dançava lá no fundo, assim, como se estivesse num baile. Não entendeu a mensagem, mas tudo bem. E o Evangelho é a mesma coisa. E hoje nós vamos falar de um assunto que nós não precisaríamos tratar, né? É sede perfeitos, é o homem de bem, são todos itens, é que nós vamos tratar só desses dois, né? O primeiro podia pular, a Dani tinha falado para mim hoje que ela não precisava vir porque ela é perfeita. Então, caracteres de perfeição, se você quiser aqui vir dar seus exemplos, Dani, você pode aproveitar. Então, hoje nós vamos tratar dos caracteres da perfeição e o homem de bem. Então, são duas coisas super tranquilas. Aí, na próxima, nós vamos tratar bons espíritas. Então, só para a gente ter uma ideia, e é muito importante, mas depois a gente vai falar, que ele não vincula o homem de bem ou as características de perfeição ao espírita. É muito importante a gente dizer isso e a gente entender isso. Tanto que ele tem depois um item que ele vai falar só dos bons espíritas. Quer dizer, então ele teve, para variar, né, toda a preocupação e o bom senso de não rotular de que o homem de bem ou a característica de perfeição estariam relacionadas a nós espíritas, né? Eu acho extremamente interessante essa colocação nesse capítulo, né? E depois nós vamos fazer, no próximo mês, nós vamos tratar da parábola do semeador, que todo mundo já conhece bastante, e vamos usar 2 ou 3 dos itens das instruções dos Espíritos. Mas hoje nós vamos tratar desses dois, caracteres da perfeição, que o Paulo vai fazer, e o homem de bem, eu vou fazer, que era a parte do Rodrigo, e aí vou pedir a ajuda de todo mundo, porque o homem de bem, na verdade, ele vai dando as características e a gente pode ir discutindo cada um dos tópicos para a gente identificar, né? Porque como ele vai dando os exemplos, né, do que é a qualidade, quais são, e vai citando, a gente consegue ir se colocando dentro das características que ele coloca, né? Então aí eu acho que dá pra gente fazer os dois, acho que dá tempo da gente fazer. Mas aí eu vou pedir para vocês ajudarem, tá bom? Essa parte vai ser fácil para nós, né? Super tranquilo. O homem de bem é tranquilo. Bom, é por isso que eu falei, esse capítulo inteiro ele é sossegado. Característica da perfeição, homem de bem, bons espíritas, é sossegado. E depois ele fala de umas coisas que também nós não temos problema dentro do espiritismo. Dever, virtude e cuidar do corpo e do espírito. Também nós não temos esse problema. Mais para frente nós podemos pular também. Nós podemos pular para o 27. Então vamos lá? Vamos lá. É interessante, né?
Sede Perfeitos, né, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa com um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5. E dentro da organização do Novo Testamento, o capítulo 5 é o Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Então, realmente, assim, é para exaltar, né, as mensagens do Mestre, né, que é o Cristo. É esse que nós temos que seguir. Então, ela começa justamente isso. Eu vou ler esse trecho do Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensas terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Realmente é para pegar a reflexão. São poucos versículos desse capítulo, mas que nos traz muito. Primeiro, ele nos chama, né, a uma reflexão. Amar o próximo, né? Amar o próximo, nós sabemos que seria tão fácil amar o nosso irmão de sangue, os nossos familiares, mas às vezes nós temos dificuldade até para fazer, né, para praticar esse amor, para colocar em prática. Ele chama também a atenção com relação à época, que fala sobre os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que não eram bem vistos pela população. Então ele faz um destaque. Por isso que é sempre importante que nós pegarmos qualquer parte do Novo Testamento, ou mesmo do Antigo Testamento, nós temos que voltar lá atrás e refletir. Porque a conclusão aqui, né, sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a convocação. Então, reflita primeiro sobre as suas ações, né, veja se aquilo que você identifica como, né, algo diferenciado, que é o amor ao próximo, né, não é coisa tão banal, para que você possa atingir essa perfeição do nosso Pai Celestial. Então, sempre reforçando, é o Cristo passando essa mensagem há 2000 anos atrás. Aquela época ainda se tinha, né, aquele Deus que punia, o Deus guerreiro, o Deus que a justiça para uns, né, era injustiça para outros, e nós sabemos que não é nada disso. Que o nosso Deus, que nós acreditamos, é soberanamente bom e justo. E a justiça não é, né, agradar um e desagradar o outro. Então nós temos que trazer para cá. Então, em momento nenhum, o objetivo, né, é chegarmos à perfeição de Deus. Porque se chegarmos à perfeição de Deus, seremos como Ele, seremos Deus. E nós estamos muito distantes disso e a origem é diferente. Nós somos criados por Deus. Nosso propósito é outro. Ele é a inteligência, Ele é o amor, né? Ele é a perfeição, que nós temos que buscar como espelho. Reforçando de 2000 anos atrás. Mas que a bênção, né, que nós tivemos com relação à doutrina, que nós temos lá dentro do Livro dos Espíritos, alguém para ser seguido. Se nós formos na questão 625 do Livro dos Espíritos, está lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo? E a resposta é tão simples: vede Jesus. Veja Jesus, olhe Jesus. Esse é o que nós temos que seguir. É o modelo a ser seguido, pelos seus ensinamentos, pela sua mensagem, por tudo que ele nos deixou. E ao guia, ele é o nosso horizonte. Ele é a estrela, é a luz que nós temos que buscar. Então, se nós não temos como chegar ao nosso Pai na forma do nosso Pai, nós temos o Cristo, que assim como nós, se formou dentro da esfera crística, se tornou elevado. Teve toda a passagem que nós tivemos, aproveitou talvez de uma forma melhor ou não, mas também como nós, caiu e se levantou e aprendeu, até se tornar um Cristo. Deixa eu só aproveitar essa deixa, que é importante. Importante, assim, às vezes passa muito batido, para a gente, inclusive. Nós estávamos numa palestra, pouco tempo atrás, de um palestrante que a gente gosta muito. E a pessoa usou, sempre, né? A gente acaba chegando
no exemplo do mestre, e a pessoa fala, olha, mas é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Eles perguntam quem é o modelo e eles respondem Jesus. E não está escrito isso. E nem poderia. Eu só vou aproveitar esse gancho porque é uma coisa que a gente já foi questionado muito. E por que não poderia estar escrito Jesus? É a mesma coisa? O V de Jesus ou Jesus? Para o hindu, ele sabe quem é Jesus? Conheceu? Teve acesso? O que eles estão dizendo com esse V de Jesus é muito importante, é aquilo que a gente sempre fala, e o Arthur foi muito feliz, outro dia alguém comentou com a gente, e a gente sempre fala isso no estudo, no Livro dos Espíritos. Às vezes a gente acha que uma palavra que ele coloca, ele foi colocado para encaixar ou para ficar bonitinho. Não. Não tem uma palavra do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, da codificação, de uma forma geral, que foi colocada para ficar bonitinho ou para arrumar. Então essa resposta com V de Jesus e não Jesus é para olhar o modelo. O que ele fez, ele exemplificou o que nós temos de melhor para seguir. Então é por isso do V de Jesus. Então a gente e tem algumas pouquíssimas traduções que tem lá o Jesus. E não é. Porque se nós formos falar, se eles tivessem dito para nós Jesus e o hindu, o que não conheceu Jesus, ou o ateu, ou quem quer que seja. Então o que eles estão dizendo para nós é o seguinte, olha, o modelo que tem, se vocês seguirem o que ele falou, aliás, melhor, o que ele fez, é o modelo a ser seguido para chegar à perfeição, ou à perfeitabilidade, para não cometer mais um erro. Então, às vezes, passa batido, e porque a gente sempre fala isso, e aí esse dia na palestra a pessoa, olha, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, e não é, e se a gente for estudar, é completamente diferente uma resposta da outra. E eles disseram, V de Jesus. Por quê? Porque o que ele fez, os exemplos que ele deu, é o que são para ser seguidos. Hindu, ateu, qualquer religião. Por quê? Porque foi um modelo moral a ser seguido. Desculpa, só que várias vezes entram esse questionamento com a gente e é importante a gente tentar, porque nós escutamos isso assim, e depois me questionaram e não é a resposta, não é Jesus. Porque se a gente pensar em Jesus, nós estamos restringindo, para variar, né? Nós estamos trazendo para a nossa realidade o que é para ser universal, né? Por isso que a gente precisa ir buscar e entender o Cristo em toda a sua passagem aqui. E não se restringir, não que não seja importante, mas somente naqueles momentos, né, do sofrimento dele. Ele nos deixou diversos ensinamentos. E é isso que nós temos que ir. Mesmo o Evangelho tem lá, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não adianta nós gritarmos, né? Eu acredito, eu creio, e o que nós estamos fazendo isso? E a mensagem é fazer a vontade do meu Pai, é praticar a boa nova, o Evangelho. Porque o Cristo, ele não inventou nada, ele trouxe a mensagem de Deus para nós. E essa é a grande proposta. Ele é o caminho, por isso que ele é o guia, por isso que ele é o modelo a ser seguido. E nós temos que buscar, porque quando também diz aqui, né, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós temos que ter entendimento desse perfeito e não do perfeccionismo. Não daquela coisa que nós temos que fazer, eu preciso, que é o perfeccionismo que nos cobra tanto. Nós precisamos entender dessa perfeição, que é quando nós temos todo o entendimento internalizado no nosso ser e praticamos isso naturalmente. Então essa é a perfeição que nós temos que buscar. É essa a grande busca que nos dá. E através de quem? Através do Cristo. E como que nós fazemos isso? Mais uma vez vou lá no Livro dos Espíritos. É uma questão, muita gente ouve e fica difícil de praticar. 886. Qual é o verdadeiro sentido da caridade e como a entendia Jesus? Olha que pergunta linda, maravilhosa assim. Não é como que qualquer um entende, é o entendimento do Cristo sobre a caridade. E a resposta: benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então nós estamos aprendendo a ser benevolente
indulgência, entender dos limites, ver as coisas boas nos outros. Todos nós temos nossos defeitos, mas também temos as nossas virtudes. É isso que nós precisamos buscar, como diz aqui, nessa leitura que eu fiz do Evangelho de Mateus, quando fala que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que orar por eles, porque são eles que precisam. Na hora que eu dirijo pensamentos positivos, energias positivas para aqueles, eu não gosto da palavra inimigo, né? Para amenizar o desafeto, né? Eu crio, né, uma aura, um clima diferente. E eu procuro fazer com que essa vibração atinja eles. Então, quando fizer a oração, mentalize e passe essa energia. É dessa forma que nós vamos estar resolvendo nossas coisas. Reconciliai com seus inimigos enquanto estiver a caminho. Se tiver uma oferenda a ser dada, deixe ao pé do altar, se lembrar que tem alguém, vai lá e reconcilie. É isso que Deus quer. Nosso Pai quer isso. Nenhum pai ou mãe quer ver seus filhos, né, em discórdia, em desarmonia, nada disso. Essa é a grande proposta. E o caminho para todos nós é o modelo, é o Cristo. É Ele que vem nos dar isso. Porque ele vem e nos ensina, né, a amar o próximo como a ti mesmo. Ele vem e nos ensina a amar os nossos inimigos. Né? Que já é um pouco mais difícil, mas nós temos que buscar isso. E no final, o que ele fala? Amar o próximo como eu, né, vos amei, como eu, Cristo, vos amou. Ele está dando caminho para nós. E não adianta nós fugirmos disso. Tá? É perda de tempo. Nós entendemos o nosso processo, o nosso propósito aqui. Estamos em busca dessa evolução. E essa evolução nos traz a felicidade, mas a felicidade interna. Porque onde que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Na hora que nós conseguimos colocar nossa cabeça, de fato, e dormimos com a consciência tranquila, nós estamos sendo perfeitos, estamos em busca dessa perfeição, estamos nos entregando nessa perfeição. E essa é a grande busca. Tem uma mensagem, né, a frase de Martin Luther King. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Com certeza não está falando nada de material, né? E é isso que nós precisamos entregar. Entregar na mão de Deus, mas não nos omitirmos das nossas responsabilidades. Eu sempre cito, né, aquela frase que eu vejo em alguns carros. Deus é fiel. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, quanto nós somos fiéis? Não, mas ele está querendo falar que é corintiano. Você não entendeu. Eu estou do lado, vai pedir uma. Mas não é, né? Assim não tem. Nós não temos que questionar isso. Né? Porque Ele só quer o nosso bem. Ele vai nos dar todas as condições para isso. Depende única e exclusivamente de nós. Entendemos esse momento. E essa é a grande proposta. Nós temos condições e todas as condições para atingirmos essa perfeição. Né? E nos tornarmos, sim, como Jesus Cristo. Nós podemos, sim, atingir. Quando? Depende única e exclusivamente de nós. A velocidade, o tempo, a intensidade, somente de nós. Deus nos oferece essa oportunidade. Por isso que precisamos, sim, aprender a amar os nossos desafetos, os nossos inimigos. Para aprendermos o que? Sermos homens de bem. Aí fica fácil. Gente, algum comentário? Que aí hoje aqui a gente pode... A gente só não abre para a internet porque aí nós não conseguimos fazer, mas aqui pode falar. Pode concordar, discordar. Não tem problema nenhum. Fica mais fácil para pegar. Nada? Tudo em ordem? Tudo bem? Beleza, hein? Olha só, viu? Pode discordar. Falei para você que todo mundo já tinha os caracteres da perfeição. Isso era perda de tempo. Não, pode concordar, discordar. Gente, aí, o homem de bem, eu até brinquei com o Rodrigo, ele quer fazer, e esse homem de bem, ele dá, para variar, né, um seminário e não uma palestra, e muito menos para a gente
conversar em 20 minutos, 30 minutos. Porque ele dá todas as características do que nós vamos ser. E aí aquilo que eu falo, que eu acho que a doutrina sempre me encantou muito, porque ele dá muito mastigado. Até o aparecimento da doutrina, ou pelo menos até eu descobrir a doutrina, era tudo muito oculto, tudo muito, olha, o mistério da fé. Você faz aí, fica quieto, moleque, cala a boca. Faz aí porque o padre mandou. Mas por que eu tenho que conversar com o padre? Porque tem. Porque tá lá que é a penitência, filho. Não tem que perguntar nada. Isso sempre me incomodou muito. Fui criado em colégio católico e sempre escutei isso. Ó, é assim porque é assim. É o mistério da fé porque é o mistério da fé. Você acredita se você quiser. E outra, a fé que vai te salvar. Se você não acreditar, você já sabe para onde vai, né? Então, quer dizer, além de tudo, além de eu ser obrigado a acreditar no que não me explicaram, do que não conseguem me explicar muitas vezes, ainda assim eu só vou ser salvo se eu acreditar. No quê? No que está ali. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar a isso? Como é que eu chego no Pai? Porque o que sempre passaram para nós, e a maioria vem de berço, né? Se não nessa encarnação, com certeza das anteriores, de um berço provavelmente católico, que sempre nos disse que nós chegaríamos ao Pai pela fé, pelo simples fato de crer. Nossa, mas então, quer dizer, é pelo simples fato de crer. Por quê? Porque eu tenho alguns subterfúgios, alguns mecanismos que o fato de eu ter essa fé me levam a ele. Como que você está falando isso, Alexandre? Ué, se eu estiver desencarnando e me arrepender dos meus pecados e pedir perdão para o Padre, está zerado meu pecado. Eu estou no céu. Eu vou encontro ao Pai. Ou não? É isso que as crenças me dizem. Eu posso ter sido, não um homem de bem, mas eu posso ter sido um homem de mal. E se no momento, no meu desencarne, eu receber a minha extrema-unção e for absolvido por um outro irmão, eu estou resolvido os meus problemas e aí eu passo a ser um homem de bem. E só um comentário, né, Alexandre? E aí, se for, eu te faço a pergunta, é justo? Então, aí nós podemos, aí nós destruímos, com essas colocações a gente destrói a imagem de que todas as denominações, os segmentos religiosos, as crenças dizem das características de Deus, que até isso a doutrina conseguiu esmiuçar e deixar para a gente. Ele é justo, bom, onipresente, tudo isso, todas as outras crenças acreditam. Então, que nem pegando, né, nesse caso, duas pessoas, uma busca ser correto, né, durante a sua vivência aqui, a sua passagem aqui, né, e o outro não. Estão prestes a desencarnar no mesmo dia, na mesma hora. Aquele que não se arrepende é perdoado. Aquele que sempre manteve não tem, né, do que, né, se arrepender, porque sempre manteve. Aquele que nunca, né, procurou trilhar o caminho do Cristo é perdoado, assim como o outro, né, acabam indo para o mesmo local. Onde que dá a justiça nisso? Por isso que eu falo que ele destrói as características. Se a gente pegar a primeira pergunta lá, o que é Deus, e a gente pegar o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, e nós pegarmos a definição de Deus, e a gente pegar só no justo e bom, já acabou. Pegar só essa, pegar só o justo e bom, nós já não dá, não rolou. Por quê? Porque eu fiz o que eu quis a minha vida, eu ia dar o exemplo, a Ana já olhou, então não vou dar. Eu fiz caca a minha vida inteira, até os meus 70 anos de idade. Com 70 anos de idade eu tenho um derrame. E eu fico impossibilitado de continuar fazendo caca. Não é que eu mudei, eu não posso mais fazer. Por quê? Porque eu tive um derrame e eu estou na cama. Eu mudei a minha conduta moral ou eu fui obrigado a mudar? Não, nós não podemos saber, mas eu suponho que eu não mudei. Se eu fiz 70 anos, eu fui de uma maneira e eu parei de ser porque eu fui impedido por um problema físico, provavelmente eu não mudei. O que mudou foi a minha condição de fazer. Então eu não posso mais fazer besteira. Então, e aí, gente, assim, isso é experiência própria. Aí eu me arrependo de tudo, né? É que nem a gente escuta vários. Também é mentira, é tudo ficção. Mas a gente já ouviu falar lá no pau de arara, né? O cara apanha, ele confessa ou não? Até o que eu não fiz.
até o que eu não fiz. Eu vou parar de apanhar? Então eu sou culpado. E a mesma coisa nessa situação. Eu me arrependi, eu me converti, ou eu estou barganhando, que é o que nós aprendemos. Se eu me arrepender, eu ganho o céu? Ganha, então me arrependo. É verdadeiro? Nós não sabemos, não dá para julgar. Agora, aí vem a doutrina espírita e fala para nós o quê? Quem que julga? Eu. Minha consciência. E aí a batata assou. Por quê? Porque eu sei o que eu sou. Aqui nós mentimos. Aqui nós camuflamos. Mas comigo, na consciência, nós não enganamos ninguém. Nós podemos enganar o tonto que está do lado. Mas enganar a gente mesmo não dá. Então esse é o grande problema. Então, quando vem nesse capítulo das características de perfeição e a gente entra nessa história do homem de bem, por isso que eu falei, talvez a gente nem consiga, porque são itens, eu vou tentar ler alguns e a gente tentar discutir, porque ele dá a receita de bolo. Por isso que eu comecei a falar isso, quer dizer, a grande vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele pega o que o mestre falou e ele esmiuça. E aí ele dá prontinho, todo com receitinho, põe 30 ml disso, põe aquilo ali que vai virar. E nós ficamos lendo o Evangelho, quando lemos, como se fosse uma coisa maravilhosa. Mas é só cacetada, gente, é para prestar atenção, é para a gente mudar. É o que a gente sempre fala. Se eu vier toda terça-feira na palestra, vim na palestra, tomar passe, for embora, e eu não servir para absolutamente nada, se eu não conseguir aplicar nada do que foi falado na palestra ou no estudo, na minha mudança moral, não serviu para nada, perdeu 1h30. Perdeu 1h30. Qual que é o objetivo do Evangelho? Paulo falou lá no começo, nós não estamos falando da mensagem de Jesus? É isso que eu vou falar. E aí ele fez um outro comentário que a gente também já discutiu 500 vezes. Nossa, nós falamos de Jesus na cruz. Nós ainda falamos do martírio, nós ainda falamos da crucificação, nós ainda falamos da chibatada. Gente, não foi isso que ele veio fazer. Isso nós fizemos com ele. Ele não veio fazer isso. Nós todos aqui é que fizemos essa barbaridade. E continuamos idolatrando a bobagem, a maior bobagem que a humanidade fez. Ele não veio para sofrer, nós não viemos para sofrer. Como é que ele teria vindo para sofrer? Serviu o sofrimento? Claro que serviu. Mas para quê? Para a gente ficar cultuando aquela porcaria daquela cruz? Ou é para ter vergonha da cruz? Eu falo para Ana, cada vez que eu olho alguém com crucifixo no peito, não tenho nada contra. Porque muita gente usa como enfeite, não porque realmente aquilo serve. Mas eu teria vergonha de carregar o crucifixo. Não está mostrando nada, está mostrando que nós crucificamos o cara. Nós crucificamos. Nós todos aqui, provavelmente estávamos lá. Ou muito próximo, senão não estaríamos falando de doutrina espírita. E nós continuamos idolatrando o sofrimento. Nós continuamos... E tem espírita que ainda fala que quanto mais a gente sofre, mais fácil é para chegar à perfeição, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos o Evangelho falando o tempo inteiro. O que é para fazer para ser feliz? O Evangelho é a fórmula para chegar à felicidade, não é para sofrer. Nós sofremos por quê? Porque nós simplesmente ignoramos o que ele falou que era para fazer. Só por isso que nós sofremos. É a mesma coisa da criança. A criança sofre a hora que põe o dedo na tomada, por quê? Porque não obedeceu. Eu falei que não era para pôr o dedo na tomada. O que ela fez? Meteu o dedo na tomada. O que aconteceu? Tomou choque. Se ele tivesse entendido que não era para colocar o dedo na tomada, ele teria aprendido? Teria, sem tomar o choque. Mas não, nós ainda estamos no estágio que nós precisamos sofrer, nós ainda não entendemos, nós ainda patinamos, nós ainda achamos que nós somos mais rei do que a divindade, nós achamos que nós temos o controle da situação na mão. Então, quando ele vem falar do homem de bem, é nesse sentido, é para que a gente olhe cada uma dos itens que ele toca, para ver aonde que é que nós ainda não estamos. Cada parágrafo eu não consegui me encaixar em nenhum, eu não consegui. Mas vamos tentar alguns para a gente... O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia
se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara ele fizesse. Pode parar? Podemos acabar com esse capítulo? Essa é a 900, agora eu vou errar, 909 e 919, porque as duas toda hora a gente usa, mas é exatamente isso, que é o quê? É lá a mensagem de Santo Agostinho. É lá na mensagem de Santo Agostinho. Ó, faz essa autoanálise, fez. E mais, né? Que é importante que ele fala aqui, a gente passa desapercebido. Eu deixei de fazer o bem, nós ainda estamos no patamar de não fazer o mal. E nós já estamos achando que nós estamos show de bola quando a gente não faz o mal. E aí ele vem e fala assim, ó, quando você deixou de fazer o bem, você também está em débito. Então vai tentando, vai vendo. Omisso. Então vamos pular. Vamos lá embaixo, ó. Quem está acompanhando aí, vou pular o deposita fé em Deus, que essa todo mundo tem, fé no futuro também, está tranquilo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Todo mundo também? Tranquilo? Ó, quem está na internet agora pode ir respondendo também, se encaixa e se consegue ticar. Vai ticando de amarelo na frente o que já está conseguindo fazer e depois, se der mais do que 5, ganha um livro também. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ó, esse quase dava. Se não fosse pagar o mal com o bem, esse eu quase ia ticar. Mas aí tem esse, não dá para fazer inteiro, então vamos fazer meio. Dá outra face. Faz meio só. Dá outra face. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Aqui vai uma vírgula que eu vou aproveitar, que a Madalena está respondendo aqui, mas ela não vai prestar atenção no que eu estou falando, então eu posso falar. Isso daqui se encontra em tudo o que a gente faz. Nós podemos pegar lá atrás da lei, por isso que eu falei do primeiro item, né? Se a gente parar na lei de justiça, amor e caridade, não precisaria nem ler o resto do homem de bem. Mas é que ele esmiuça tanto, ele tem tanta preocupação em facilitar para a gente, que aí ele vai esmiuçando. Isso daqui encaixa em tudo, na lei de justiça, amor e caridade e na preocupação com o outro. Entra lá no primeiro do Paulo, do inimigo. Isso daqui, quando ele fala todos, é isso que a gente ainda não entendeu. Quando ele fala todos, ele fala todos. A palavra que está escrito aqui são todos. Não é o amigo, o filho, a esposa, a tia, o vizinho que eu gosto, o patrão que me dá o salário. Ele falou todos. Nós conseguimos fazer com todos, indistintamente. O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raça, crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso daqui a gente pode encaixar também, que aqui na época ele não tinha problema ainda, provavelmente, de esquerda, direita, vermelho, azul, amarelo, né? Mas nós podemos colocar isso daqui com partido político, com crença, com convicção, com tudo mais que a gente hoje em dia se apega para destruir o outro. Se eu não concordo com a sua opinião, você passa a ser meu inimigo. Mas você não estava brigando por igualdade? Não, mas agora eu não quero mais. Você não está brincando mais do que eu gostei de brincar. Enquanto eu discordava da sua opinião, eu podia discordar da sua opinião. Agora você não pode discordar da minha opinião. Eu estou certo, eu gosto do vermelho. Gente, mas o vermelho, eu escolhi o azul. Não, mas então não pode. Então, nisso, nas coisas pequenas do dia a dia, que vivem pregando igualdade, fraternidade, aí nós vamos pegar lá do Napoleão, nós vimos o que deu, são exemplos desses aí. Eu não briguei por liberdade e igualdade? Sim, mas a minha liberdade, a sua não.
Eu briguei pela minha liberdade de expressão. Eu poder falar o que eu quero, você não. Eu briguei por poder escolher o meu candidato a presidente, a governador, a prefeito. Você não. Você escolheu errado. Você deveria ter escolhido o meu candidato. Você deveria ter escolhido o meu. Eu pedi para ser igual. Mas você não pode não aceitar gostar da mesma coisa que eu gosto. E aonde que nós estamos encaixando aqui? Até pegando o gancho, sem discutir política, mas, né? Nós nos queixamos muito de algumas situações, somente com chuvas fortes, né? Nós brincamos disso no começo, tudo, né? E o culpado quem que é? Os políticos. Mas quem que vota neles? Eu não tenho, assim, nem sei quem que é o prefeito aqui de Pederneiras, mas não, acho que ele não fica na rua jogando as garrafas PET, jogando sujeira na rua. Então, é isso que quando falo aqui, são pequenos atos que nós vamos mexendo, melhorando, para nos tornarmos homens de bem. Então, aquilo que eu enxergo de errado no outro, eu preciso ver se eu não pratico também. E entender que o diferente é simplesmente diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele é diferente. Isso não quer dizer que seja errado. Principalmente quando eu brigo por igualdade, né? Sim. Eu bato no peito e falo que eu quero igualdade. Quando você faz diferente, eu não gosto mais dessa brincadeira. Me dá bola que eu vou brincar no outro lugar. Isso. Né? Então, respeita nos outros. E aí nós vamos, só para completar, que aí nós adiantamos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Nós estamos falando disso agora, né? Em todas as circunstâncias, todas, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Essa eu não vou comentar. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Isso daqui eu quase matei uma velhinha em Duartina. Quando eu falei isso, que eu falei que eu tinha medo de fazer o Pai Nosso na hora que falava perdoa os nossos pecados como assim como nós estamos perdoados. Ela quase morreu. Depois ela veio falar comigo, mas estava tranquila, sobreviveu. Mas foi um trauma. Nessa daqui, gente, eu acho que é o mais complicado disso tudo, né? Quer dizer, e assim, não é nem da gente pensar por troca. É só a gente pegar um exemplo claro, que a gente está acostumado a viver no dia a dia. E a gente tem vários exemplos próximos, cada um vai lembrar de um. Eu convivo com alguém que eu sempre me dei muito bem. Sempre tive um carinho especial, sempre tive uma atenção, uma reciprocidade de amizade ou de trabalho, se quiser levar para o trabalho. Sempre foi um bom funcionário. Ou eu sempre fui um bom funcionário para o patrão. Ou o patrão me achava um bom funcionário, ou eu achava o meu funcionário muito bom. Até o dia que ele me decepciona. E nós vimos aqui até agora 8 itens, e todo mundo está falando aqui na internet que ninguém conseguiu ainda ticar nenhuma. Então, se nós não conseguimos ticar nenhuma, nós não chegamos como homem de bem. Então, ainda nós estamos cometendo inúmeras, mas muitas falhas e equívocos. Tá certo? Então, nós vamos continuar cometendo ainda. Por um bom tempo. Essa história de que nós estamos para a regeneração ainda não me convenceu de que nós estamos tão pertinho assim. Eu, pelo menos, não estou. Fazer um comentário, Alexandre, com relação aqui nessa parte do perdão, né? Não é fácil, mas não é impossível. E é obrigatório. E é obrigatório. A gente tem que começar a caminhar, nem que seja por uma obrigação, até que a gente aprenda realmente que a coisa flui. E vai chegar um momento que a gente não vai ter que perdoar, porque nós não nos sentimos ofendidos. Normalmente é orgulho, vaidade que nos ofende. Né? E muita gente diz assim, né? Alexandre, no dia 27 de dezembro de 1991, às 10 horas e 45 minutos, você me falou isso. Mas eu já perdoei, nem lembro disso. Quer dizer, dá dia, data, horário, minuto e que relata. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia.
Né? Perdoar é tirar lição daquilo que aconteceu, reparar o erro que foi provocado, seja por um lado, pelo outro, deixar o orgulho e se vigiar principalmente para que aquilo não aconteça novamente. Aí sim se aprendeu com o perdão. Né? É deixar de diluir. Esquecer, não. Ah, esqueci. Né? Ah, eu já perdoei, mas não quero ver mais nunca na minha frente. Não, na verdade, se esqueceu, acabou o problema, né? Mas nesse sentido, só o exemplo que eu ia dar, e depois eu vou fazer o que eu comentei outro dia do Gandhi, só acho que a gente não vai conseguir fazer todos. Nesse sentido, o que ele está falando aqui é um exemplo muito claro do que eu estava falando para vocês. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o Paulo, até um dia que o Paulo pisou na bola comigo. E nós estamos sujeitos a isso, gente. Ele pode ficar chateado com alguma atitude que eu fiz. Ele me mandou uma mensagem e eu não respondi. Ou eu respondi atravessado porque eu estava fazendo outra coisa, nem foi de propósito, ou foi de propósito, eu também estava irritado na hora, eu estava com um problema. Quer dizer, eu chateei alguém. Chateei o Paulo. Eu sempre tive uma relação muito boa e ele não fez. O que nós, no estágio que nós estamos, ainda fazemos? Esse Paulo é uma porcaria. Mas não era bom até outro dia? Ah, estava enganado. Mas ele não viveu 30 anos do seu lado e era bom? Mas não presta. Gente, mas e os 30 anos? Agora, isso não quer dizer que o Paulo não possa ter errado. Ou eu ter errado. Eu posso ter cometido um erro. Isso anula as outras coisas boas que eu fiz para ele? Não. E nós temos, infelizmente, nós ainda agimos assim. Eu anulo todas as qualidades e todas as coisas boas que ele me fez porque eu me magoei. Porque eu me melindrei, porque eu sou mimimi, porque eu acho que... Como é que ele pode fazer isso para mim? E eu nem me preocupei se no dia, algum dia eu respondi de atravessado, eu mandei uma mensagem sem... Uma coisa não pode anular a outra, nunca. O que eu tenho de bom de alguém continua sendo bom, mesmo que tenha alguma coisa muito séria que possa ter me feito de mal. Uma coisa não anula, o fato de eu ter feito alguma coisa de errado não anula o que eu fiz de certo. E nós, infelizmente, ainda agimos dessa maneira, né? Só para concluir da minha parte, me veio lá, com relação ao perdão também. O fato de perdoar não implica em concordar com o que foi feito. Nós vinculamos muito isso. Ah, mas ele tomou uma atitude, às vezes até agressão física, tudo. O fato de perdoar não quer dizer que eu acho que está certo o que foi feito. E nem obrigado a conviver. Eu falei isso, nós fizemos uma palestra do perdão, e isso foi uma discussão que acabou surgindo com o senhor. Que eu vou dar o exemplo do casal, que o Paulo aprovou. A gente até encerra falando do perdão, que acho que é até mais fácil, porque nós não vamos cumprir todos os itens do Homem de Bem, mas eu acho que é útil. O fato de eu perdoar uma traição, por exemplo, da minha esposa, ou do marido, ou do parceiro, da parceira, do jeito que você quiser, não me obriga a continuar convivendo junto. Simples assim. Mas então você não perdoa? Claro que eu perdoei. Isso não me pertence mais. Eu não tenho mais problema nenhum com isso. Está resolvido o meu problema da traição. Mas eu não confio mais a ponto de conviver junto. Ou eu tenho um sócio de uma empresa, o cara me roubou. Você perdoou? Perdoei. Mas não quero mais ele como sócio. Não, mas então você não perdoou? Claro que eu perdoei. Isso não me pertence mais. Eu não tenho mais raiva, não tenho mais rancor, não tenho mais nada. Está resolvido o meu problema. Eu entendi o erro dele e perdoei. Mas o fato de eu perdoar, é isso que o Paulo falou. O fato de eu perdoar não me obriga a continuar confiando em alguém que não é confiável. O fato de eu ter perdoado não transforma o moral do outro. Resolve o meu problema. Eu perdoei. Eu entendi que aquilo foi um equívoco. Beleza? Beleza. Mas é um equívoco que eu não consigo conviver. Simples assim. Então, essa foi a discussão da palavra. Peraí. Não, mas então se você não ficou junto com a sua esposa, você não perdoou. Perdoei. Está resolvido. Eu entendi que foi um erro, mas eu não vou continuar com alguém que moralmente não me vai dar confiança para eu continuar casado. Que não vai me dar confiança para ser sócio na empresa, continuar sendo sério. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu perdoei, eu resolvi o meu... E nós temos que entender que o perdão é um problema nosso. O perdão quem tem que ter sou eu com o outro. O outro não é problema meu. Tomara que ele entenda também. Mas não é problema meu. Eu perdoei, ele não quer mais ter contato comigo. Problema dele. Simples assim. Então são coisas que nós não podemos
misturar. O Paulo começou com o exemplo, é nesse sentido que nós temos que entender. Ué, então quer dizer que eu apanho no meu marido em casa, como um palestrante famosíssimo de Pederneiras falou, eu apanho em casa. O Chico Xavier falou que é para você ficar casado. Você tá maluco? Tá louco? Como é que eu falo para uma mulher que o Chico Xavier, que é o maior expoente espírita que nós temos praticamente no mundo, falou, não, você está apanhando, você fica lá na sua casa, porque é para você apanhar do seu marido. Aonde? Pelo amor de Deus, gente. Então são coisas distintas. Então ela pode ter sido agredida pelo marido e ter perdoado. Mas isso não quer dizer que ela tenha que continuar apanhando o marido. Ela perdoou. Mas não quero mais, né? Pô, pera um pouquinho. Eu vou voltar para casa para ser morta? E nós estamos usando o exemplo da mulher porque é o caso mais rotineiro que nós temos. Mas em todas as outras situações é a mesma coisa. O marido te engana financeiramente. Ó, perdoei. Mas você vai voltar a conviver com ele para ele te roubar? Para ele te enganar? Para ele ter um mau exemplo para o seu filho? Seu marido ou sua esposa é drogado? Perdoou, que não dá mais, perdoei. Mas você vai voltar para casa? Você vai continuar deixando, você vai expor o seu filho, a sua família a essa situação? Então, não misturemos. É nisso que o Paulo falou, que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu consegui perdoar, e isso é obrigação nossa e vai nos aliviar. O perdão é sempre um benefício nosso. O outro está sendo perdoado, às vezes nem sabe. Então o perdão é meu. Eu estou me libertando de um problema. Eu estou me libertando de uma amarra. Eu estou me libertando de um peso. O outro que se vire com o problema que ele tem lá. Se nós pudermos ajudar, ótimo. Vamos lá. Mas como nós temos uma lida aqui, nós estamos muito longe de chegar nesse ponto, vamos fazer a nossa. Tenta fazer a nossa parte, que já é um passo absurdo para a gente conseguir chegar. Então, isso é muito importante. E esse dia na palestra foi uma discussão assim, foi uns 10 minutos, né, para eu tentar... E eu acho que ele não saiu convencido. Mas é nesse sentido, gente. Eu posso perdoar, o que a gente precisa entender é isso. Eu posso perdoar a ação do outro, e isso não me obriga a continuar vinculado ao erro. Continuar vinculado ao que está me fazendo mal. O que está fazendo mal para o meu filho, ou o que está fazendo mal para a minha família, ou para qualquer coisa que seja. Então o perdão é eu conseguir entender que o outro cometeu um equívoco. Esse é o perdão simples. Eu entendi, o Paulo não aprendeu. E isso a doutrina nos deixa claro. Sabe por que ele cometeu aquele erro? Porque ele não aprendeu ainda. O dia que a gente olhar desse jeito, fica mais fácil perdoar. Quando a gente entender que o cara que matou alguém, que estuprou alguém, que é um assassino em série, fez porque ele não aprendeu, nós não vamos mais assistir os canais de televisão dando risada, torcendo para colocar o cara no poste. Por quê? Porque nós vamos conseguir entender que ele não aprendeu. Ele ainda não entendeu que aquilo não é para ser feito. Nossa, Alexandre, mas está sendo muito... Se acontecer isso, que eu já escutei. Ah, mas se fizerem isso com o seu filho, se eu fizesse com o meu filho, é capaz de eu matar também, não sei. Mas nós já sabemos que está errado. Nós já sabemos o que é o certo. Se nós vamos conseguir colocar em prática quando bater a nossa porta, é um outro problema. Mas nós já sabemos. É o que o Paulo falou lá no comecinho. A lição está aí. Se nós vamos conseguir colocar em prática, é um outro problema. E esse do perdão, até nós não vamos acabar, porque está encerrando o tempo, mas é um assunto extremamente importante, é nesse sentido. Até para a gente conseguir entender isso. Eu não preciso conviver ou me colocar em situação de risco porque eu perdoei. Não, mas então você não perdoei? Sim, isso não me pertence mais. Isso está fora do meu rancor, do meu ódio. Eu não penso mais nisso. Eu estou vivendo minha vida, estou refazendo, montei uma outra empresa, casei com outra mulher, casei com outro cara. Eu estou vivendo a minha vida e aquilo para mim já não faz mais parte. Agora, isso não me obriga de maneira alguma a conviver com alguém que eu não tenha confiança, gente. São coisas distintas, nós precisamos tomar muito cuidado. E aquilo que a gente fala, e o homem de bem não é o homem bonzinho, o tonto. É um homem de bem, com essas características. E quando eu me coloco em risco de alguma coisa, eu não estou sendo homem de bem, eu estou sendo tonto. Se você for passear com a rua num lugar escuro, nossa, eu vou desarmado, porque coitadinho, aquele lá, ó, ele não entendeu ainda. Mas o Alexandre falou para mim na palestra que ele não entendeu, ele não tem culpa. Não, filho, você está se colocando em situação de risco. Você vai entrar de madrugada em São Paulo, numa rua escura. E vou com os vidros abertos, eu vou andando e tal. Não, filho. Você está se colocando em situação de risco sabendo que você tem risco. Então não. Então a mesma coisa dessa situação. Eu perdoo, mas eu não vou me colocar em situação de continuar sofrendo. Se nós falamos que nós estamos para ser felizes, nós não podemos nos colocar em situação de sofrimento.
Eu sei que meu marido é um vagabundo, ele não trabalha, ele me engana, ele me trai e tal. E você vai ficar junto pra quê? Não, porque o padre falou que o casamento como que é? Até que a morte os separe. Ah, então, até a morte que os separe, não, até o cara te matar. Isso nós estamos vendo aos quilos, gente. Nós estamos vendo isso todo dia. Então, não dá pra gente misturar as coisas. O perdão é uma coisa e a gente continuar com alguma coisa que não nos faz bem é um dever que nós temos de nos libertar disso. Não o que nós estamos vendo hoje, né? O nego separa porque a unha estava pintada da cor que não queria. Né? Mas são esses extremos que nós estamos falando. Se chega ao ponto de me prejudicar, se chega ao ponto de me colocar em risco, minha saúde física e mental, tchau. Perdoei, entendi que você não aprendeu ainda, mas se vira. Dá a linha na pipa que nós temos outras coisas para fazer. Certo? Gente, nós vamos ter que voltar no mais o capítulo. O Rodrigo vai ter que fazer o Homem de Bem de novo, já que ele já estava aqui online, vamos avisar ele. Alguma coisa, gente, algum comentário de quem está aqui? Daqui na internet a coisa está bufando, a Madalena está ficando maluca aqui hoje. Que bom. Mas é um assunto que é aquilo que não adianta, né? Esse assunto de perdão precisa ser seminário para a gente falar, e assim mesmo ainda não consegue esclarecer. Mas nós podemos trazer na próxima até citações, comentários do próprio Emmanuel com relação a isso. Em mais de uma oportunidade ele fala sobre mais ou menos o que você falou, né? Do aprender, né? Mas não tem necessidade de conviver com o problema. Não posso me colocar em risco, gente, pelo amor de Deus. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Eu sempre falo isso nos estudos, e a gente ouve muito isso. É uma conversa que, infelizmente, o palestrante tem o péssimo hábito, né? Que se acha o bambambam da história. E quando a gente vai fazer palestra, acredito eu que a maioria dos palestrantes se prepare, estude, saiba o que tem e tal. E é o grande cuidado que eu sempre digo, e a gente concorda com algumas pessoas que são próximas, então nesse sentido de tomar muito cuidado com a opinião pessoal, muito cuidado com o que eu acho, com o achismo, ou o que me convém falar naquela situação, ou não. E muitos palestrantes dão a opinião particular, que é o mais terrível, que é o caso desse que eu citei, que é o mais tenebroso, eu acho que é o mais covarde, de que eu me aproprio da minha ideia e põe o nome de um cara que tem credibilidade. Por exemplo, como Chico. Aonde está? Me mostra onde está escrito. Não, então, eu vou ver e tal. Não, filho. Não, eu não posso. Gente, nós não podemos fazer isso com a gente. Não sei quem falou. Eu sempre falo isso. Não, quem falou? Não falaram. Não tem falaram. Alguém falou. Você escutou da boca de alguém, me fala o nome de quem falou. Não. Falou porque Deus deu boca. Então, vai aprender que não é para falar, por falar. Eu não posso falar as coisas por falar, principalmente quando eu estou falando de doutrina espírita, principalmente quando nós tínhamos 90 pessoas assistindo, com mais 10 aqui, nós estamos 100 pessoas discutindo um assunto que para muitos acaba virando uma verdade absoluta. E aí quando eu ponho o peso do Emmanuel, do Chico, de Kardec, de Leon Denis, de grandes nomes, vamos esquecer a doutrina espírita, Irmã Dulce, Maria Teresa, Gandhi, a hora que eu ponho o nome de um desses personagens, isso dá muita credibilidade para minha fala. Agora, pelo amor de Deus, né? O dia que alguém falar para mim e for verdade, e eu achar nesse nos 430 livros, se eu encontrar nesses 430 livros que Chico falou que a mulher é para voltar para casa para continuar apanhando, eu paro e não leio mais Chico Xavier. Não é possível, gente. Nós estamos falando de amor, não é possível que esse cara falou isso. Simplesmente assim. Não é possível. Não se encaixa no que era ele. No que é ele, né? Então, menos, né? Então, vamos só tomar cuidado para que essas bobagens não aconteçam. E aí eu vou usar o exemplo do Paulo que ele estava falando, que você deu o exemplo do se sentir ofendido, e a gente não vai mais se sentir ofendido. Eu também usei esse exemplo na palestra do perdão, que Gandhi foi entrevistado, né? E o repórter perguntou para ele, falou, senhor Gandhi, o senhor já perdoou todas as pessoas que fizeram tanto mal para o senhor, que o prenderam, que fizeram sentir tanto mal? Falei, não. O repórter achou que tinha achado um furo de reportagem. Falou, não perdoou? Não. O cara falou, porra, é o meu Grêmio.
Falei, como assim? Porque eu nunca me senti ofendido. Simples assim. Então não tenho que perdoar ninguém. Se eu não me senti ofendido, eu não tenho que perdoar. E aí, coitado, não ganhou a matéria, não rolou a matéria dele e não fez o sucesso que ele imaginava. E é exatamente isso. Por isso que o Paulo falou aquela hora. Nós não vamos mais ter que perdoar porque nós não vamos mais sentir ofendido. Quando nós entendemos aquilo que eu falei, o primeiro passo é esse. O dia que a gente começar a olhar para o outro, por mais difícil que seja, e a gente sabe que tem situações muito difíceis de assassinato, ou de coisas que a gente tem visto por aí. É muito difícil a gente conseguir entender ainda, mas se a gente começar a olhar com o olhar de que o outro não aprendeu, de que o outro ainda está num momento que ainda não tem a capacidade moral de não cometer os absurdos, começa a ficar mais fácil a gente não se ofender. Começa a ficar mais fácil de entender que o outro está naquele degrau, está naquele patamar. Então, a bobagem dele não participar, e às vezes a gente briga, discute, a Ana fala isso, né? E a gente cobra, né? Do grupo espírita, né? Mas não compartilha, não faz, não vai trabalhar. E aí a gente estuda, e precisa chegar à conclusão, ele não entendeu. Mas a gente não está nesse patamar ainda, que senão eu já tinha ticado uns 5 lá, eu não tiquei nenhum. Gente, boa noite, nós vamos fazer o sorteio de 2 aqui. E como eu tinha falado, eu vou aproveitar que nós entramos no Setembro Amarelo, né? E é uma coisa que a gente tem conversado muito no movimento espírita, com as pessoas próximas, muito. E tá alarmante, preocupante. A gente via há 30 anos atrás, a gente ouvia suicídios um ou outro, e era normalmente um pai de família que perde o emprego. E hoje nós estamos vendo a rodo. E nós estamos chegando aos extremos de... Até pouquinho tempo atrás, 10 anos atrás, a gente falava em adolescente, e hoje nós estamos falando em crianças. Então é uma preocupação muito grande, que eu acho que e a doutrina tem mecanismos e explicações e um consolo muito maior ao ponto de chegar e tentar. E não é é o que eu sempre falo, não é pelo medo, não, né? Porque a gente sempre fala assim, nossa, quem leu Memórias do Suicida, quem me leu Memórias do Suicida não dorme à noite, mas não é por aí. Eu acho que o trabalho da doutrina espírita não é fazer o que as outras crenças fizeram, de colocar medo nas atitudes que a gente vai tomar. É de conseguir conscientizar de que é um caminho completamente equivocado e de que não vai resolver o problema. Não pelo castigo, não pelo que vai sofrer, mas porque não vai resolver o problema. E isso nós estamos tendo com muitos. Nós estamos, assim, assustados com a quantidade que a gente ouve de perto. Antes a gente ouvia uma notícia lá no Rio de Janeiro, a outra... E a coisa está chegando próximo dos nossos filhos, próximo dos nossos amigos. E o Adeilson, eu falei que eu ia comentar, o Adeilson, como tem trabalhado durante já um bom tempo com jovens, né, tem se dedicado muito à literatura infanto-juvenil e juvenil, ele lançou, faz acho que 3 semanas que saiu, é o Vossos Jovens Profetizarão. Então já está, o Adeilson já lançou, vai estar na Bienal, e eu li, e aí depois até fiquei curioso, porque, é um livro psicografado pelo Di Sérgio com a participação da Ivone do Amaral. Ivone do Amaral é a do Memórias do Suicida, é a autora do Memórias do Suicida, que é um dos maiores livros que trata do tema do suicídio dentro da doutrina espírita. E o Di Sérgio trabalha muito, escreveu muito para jovem e tem uma proximidade muito grande. E eles tratam de um caso de 3 amigos adolescentes, na faixa de 12 a 13 anos de idade, que se automutilam, padrão financeiro social altíssimo, de uma grande capital, e que por problemas mil que nós estamos acostumados a ver todo dia, do pai e da mãe que trabalham muito, isso não é quer dizer que não é para trabalhar, mas de que o pai e a mãe compensam com presente. A história é sempre a mesma, né? O enredo é sempre o mesmo, por isso que eu perguntei para ele se a história era verídica ou se era fictícia, e infelizmente é verídica, e um dos meninos se suicida. Um dos meninos pula do apartamento, com 12, 13 anos de idade. E os outros 2, com o choque, e coincidentemente, através de um trabalho do centro, a diretora ou a coordenadora é ligada ao centro, sugere, e tem um trabalho todo da espiritualidade, conseguem fazer um dos meninos, que era o que na verdade estava sendo,
chegaram, no caso, através do menino, acabam conseguindo fazer com que ele mude um pouco, e aí os dois estão andando, mas um dos meninos se mata com 13 anos de idade. E as justificativas são inúmeras. Ah, mas eu queria ser adotado pela empregada, porque o meu pai e minha mãe vivem viajando para a Europa e para compensar eu ganho. E aí são os exemplos, né? Chega em casa, tem um celular novo, o outro chega em casa e o claro, que nós não podemos esquecer, que aí eu abro, e a gente sempre fala disso, eu abro o canal absurdo para obsessão, para tudo mais, lembrando que o jovem tem o acesso extremamente mais vulnerável, principalmente quando eclode toda essa parte de hormônio e tudo mais. Então é uma coisa que a gente precisa se preocupar demais da conta, demais, tá? Então vai a dica para quem quiser ler, aliás, para ler, e até nós vamos passar depois que passar essa fase inicial que retomou a mocidade, para eles estudarem, porque é uma coisa preocupante. E não está longe de nós. O Alexandre, 2 amigos da faculdade se suicidaram, com 18 e com 21 anos de idade. Então, é um problema realmente muito sério, é um problema muito triste e preocupante, né? Então, e a gente está falando em Setembro Amarelo, e às vezes todo mundo só põe lá um amarelinho, e às vezes a gente não acaba se preocupando com isso. Mesmo as casas espíritas, eu acho que precisariam ter um cuidado, um carinho, uma preocupação um pouco maior com isso daí. Tá bom? Vamos fazer o sorteio? Tá com os números, os papéis aí? Não tá? Mas então nós vamos por chute, então. Escolhe, Paulo, a data do aniversário. Só o dia, vai, não precisa nem... Não é possível, tem 15 aqui, vai errar. 16. Tem? 16. Eu vou falar 2, eu ganho. 2 também é um dia bom. 2 pode ser o 2, então. 2 sou eu. Ah, não. Não nada. Anula aí. 7. Você também, Dani? Também. Mas o que? 1897? Vem as duas aí, então já dá os 2 e nós guardamos o outro para amanhã. Pelo amor de Deus, foi escolher um para dar 2 ainda, hein? Olha lá. Mas me veio agora 7, mas olha só. Vai, logo! Vem Eu tô achando disso. que você tá esperando quando escolher para Ah, dar. obrigado. Obrigada. Fazer discurso. Gente, obrigado pela participação. Alguém, algum comentário, alguma coisa do cidadão aqui? Então, amanhã tem os nomes de todo mundo, quem colocou aqui a respeito do livro. Amanhã, durante o estudo, nós fazemos o sorteio. Só para vocês entenderem, a gente vai relacionando, colocando o número e depois a gente faz o sorteio ao vivo no celular com a numeração. Tá bom? Paulo, você faz uma oração de encerramento para a gente? Então, vamos mais uma vez mentalizarmos o nosso Mestre, agradecemos ao nosso Pai, todo poder e bondade, justiça infinita, a todos aqueles que aqui estiveram, aos emissários do Cristo, aos trabalhadores da Irmandade de Maria de Nazaré, que possamos, Senhor, emanar as energias positivas para aqueles que em algum momento da nossa trajetória tivemos algum problema. Que essa energia alcance a todos, alcance aqueles que estão em situações difíceis e dessa forma caminharmos juntos, de braços dados, para nos aproximarmos do nosso Pai através do Mestre. Ele que é o nosso pastor e que nos prometeu que das ovelhas que o nosso Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. E nós somos essa ovelha e temos a certeza que Ele sempre esteve
e estará conosco. Que retornemos os nossos lares com a sua bênção, Mestre.